Não sei se vocês já sentiram a presença do Pai neste lugar, mas eu já senti. E o último louvor eu tomei posse. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Se você precisa de algo novo do Senhor, tome posse. Declare na sua vida que você vai viver uma virada do Senhor. É interessante que o pastor me mandou o tema da ministração e ontem o Rodrigo estava ali no escritório. Eu falei, enquanto você faz as suas atividades, eu vou ler, vou ver o que o Senhor fala comigo. E aí eu estava... É interessante, quando a gente foi dormir, ele falou assim, você já preparou a palavra? Eu falei assim, eu vou me basear naquilo que o pastor me mandou. Aí ele falou assim, será que é isso que Deus quer que você fale para a igreja? E ali no decorrer da semana, Deus já estava ministrando outras coisas em meu coração. E eu falei para ele, não, vai ser aquilo que o pastor mandou. E aí quando eu acordei de manhã, o Senhor falou comigo de outra forma. Falei, Jesus, mas eu não queria sair do tema, daquilo que o pastor tinha mandado. Mas eu acredito que aquilo que o Senhor colocou no meu coração é aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. E tem a ver com o tema que é até que nada mais importe. Você já parou para pensar? Até que nada mais importe para você? O que você tem de mais importante que você deixaria diante do Senhor no dia de hoje? Que você falaria, Senhor, esse é o meu melhor sacrifício, essa é a minha melhor oração, esse é o meu melhor louvor, esse é o melhor sorriso. E aí o Senhor foi falando ao meu coração. E aí foi interessante que eu fui ali atrás e a Nicole esbarrou comigo lá no fundo. E ela sempre me cumprimenta batendo na minha mão. E hoje ela me abraçou. E eu me senti abraçada pelo próprio Deus naquele abraço. E eu ainda brinquei com ela. Eu falei, meu Deus, você já me passou. Ela e o Mateus, eu tenho que fazer assim para olhar para eles. Mas eu quero te dizer nessa manhã que você precisa estar no nível mais profundo de intimidade com Deus até que nada mais importe. É necessário nós mergulharmos na presença de Deus até que nada mais importe. E às vezes, o que acontece? Nós escolhemos estar no raso. Nós escolhemos estar só ali na superfície. Mas antes de entrar na palavra, gostaria de ler em Ezequiel 47, apenas o início do versículo 9, que diz assim: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Somente até aí. E muitas vezes nós escolhemos estar cômodos. Nós escolhemos estar mais seguros, nós escolhemos estar no raso. Estar no raso é você ter medo de dar um passo mais além naquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Estar no raso é você não ter intimidade com Deus, é você não se relacionar com Deus, é você não buscar a face de Deus. Estar no raso é você se limitar a viver o melhor de Deus sobre a sua vida, até que nada mais importe. E nessa manhã o Senhor quer nos convidar a mergulhar na presença dEle, até que nada mais importe. Nós buscamos subir de níveis no trabalho, nós buscamos subir de nível na igreja. Às vezes você almeja um cargo maior, não quer ser só o diácono, não quer ser só o porteiro. Mas para você chegar em cada nível, você tem que começar lá pela portaria, pela limpeza da igreja, pelo diaconato. Aí você vira um missionário, você vira um levita, porque cada um de nós temos uma utilidade no reino do Senhor. Cada um de nós temos uma função diferente no reino do Senhor. Só que para nós exercermos essa função, é necessário nós mergulharmos na presença do Senhor. É necessário nós termos um relacionamento sincero com o Senhor. É necessário nós termos uma intimidade com o Senhor.
Porque não adianta eu tentar vir aqui agora e querer tocar, ou querer pular, gritar igual o Adércio, se o meu jeito de ministrar é diferente, se eu sou de falar mais, o evangelista é de falar menos, se a Laura chega aqui toda espontânea e o Pedro vem todo tímido. Mas cada um de nós temos uma maneira na presença do Senhor. E assim é o seu relacionamento com Deus. Talvez você consiga falar com Deus no primeiro período da manhã, ou você consiga falar com Deus somente nas madrugadas. Os irmãos que acordam na madrugada podem dizer, é algo tão essencial na nossa vida, o particular com Deus na madrugada, aquele momento que sua casa está no silêncio, e só você e Deus, e só você e o Senhor, você está escutando Ele falar no seu coração, você consegue se derramar na presença dEle, você consegue se sentir aliviado na presença do Senhor. É um momento de intimidade, até que nada mais importe. E para experimentarmos um nível mais profundo da presença de Deus, é necessário nós nos movermos. Ezequiel precisou descobrir que só poderia atravessar o rio se fosse a nado. E aí o que aconteceu? Ele precisava atravessar aquele rio, mas ele precisava mergulhar, ele precisava chegar do outro lado e ele precisava ir no profundo daquele rio. E agora eu quero falar para vocês o que é estar no raso. Estar no raso é se contentar apenas com as águas nos pés. É quando você só molha os seus pés. Algumas pessoas vão na praia e não gostam de ir no mar. O Rodrigo mesmo é uma pessoa que vai na praia só tomar sol. É incrível. Ele fala, pode estar o sol que for, ele fala, não, a água está gelada, ele se treme todo, ele não vai. O mais que ele vai, e quando ele vai, ele fala assim, olha, eu vou entrar e daqui eu já tenho que ir embora para tomar um banho quente. Porque senão ele fica ali se tremendo todo. Então ele prefere só molhar os pés. E aí quando você só molha os pés, você se contenta com muito pouco. Deus tem muito mais quando nós nos dispomos a buscá-lo profundamente. Jesus quer nos levar às águas profundas. Então ele nos convida nessa manhã a sair do raso. Ele nos convida a ir a um nível mais profundo de intimidade com Ele nessa manhã. O raso é acreditar que conhecer a Jesus é somente vir à igreja. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso orar, eu não preciso participar do corpo de Cristo, que é a Santa Ceia. Eu só preciso vir aqui no culto de domingo, marcar presença para o pastor Adércio e está tudo certo. Estou no raso. Deus está me vendo ali. É isso aí, Jesus. Quando o Senhor vir, será que nós vamos subir com o Senhor se nós permanecermos no raso? Judas, ele caminhou com Jesus, ele contemplou os milagres de Jesus, ele viu as obras que Jesus fez, mas ele não teve o mais importante, ele não teve um relacionamento com Deus. Judas ficou no raso. Judas ficou ali, no raso. Olha a grande oportunidade que ele teve. Imagine só você andar com o Mestre, comer com o Mestre, estar com o Mestre. Mas ele não mergulhou no profundo, ele não quis ter um relacionamento sincero com Deus. E às vezes, nós conhecemos tantas pessoas. Se nós olharmos as nossas redes sociais, olharmos os nossos grupos, a gente conhece tantas pessoas, mas a gente não se relaciona com todas. Alguns são amigos mais próximos, outros são amigos mais distantes, outros são pessoas que a gente só conhece, mas está ali, só para fazer volume no nosso grupo. Você não tem intimidade nenhuma com essa pessoa, nenhum tipo de relacionamento. É interessante, se você pegar o seu WhatsApp, você consegue contar quantas pessoas te dão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aí você olha lá, 230 contatos. 5 são
seus amigos de verdade. Com 5 você se relaciona. E é interessante que a gente cria um relacionamento com aqueles que a gente menos espera. De repente você está ali, chega aquela mensagem daquela irmã. E aquela mensagem tão bonitinha fala com você aquele dia todo. E aí, é interessante que quando nós vamos conhecer o nosso marido, começamos a namorar, começamos a conhecer a pessoa, né? A gente nem sabe ainda se nós vamos casar com aquela pessoa, mas você vai criando um relacionamento. E é interessante que tem coisas que você só aprende da pessoa depois que casa. Depois que casa, você vê a chatice, você vê, ai meu Deus, mas era assim mesmo, mas era tão bom, era tão... E às vezes você fala, eu falo pro Rodrigo, eu falo, nossa, você era tão mais carinhoso, você me dava flores, ultimamente é só espinhos. Eu brinco com ele às vezes sobre isso. Né? Aquele chocolate no dia da TPM que não vem mais, não é, pastora Larissa? O pastor Daniel chegava lá e falava, ô, pastora, e cadê o chocolate, pastora? E assim são os homens também. O Rodrigo mesmo, ele ama um cafezinho. Vou falar que tem dia que eu estou num espírito bom, eu vou lá e faço o cafezinho para ele. E tem dia também que eu só dou o requentado para ele. Quem sabe ele aprende, né? Me dá o chocolate que eu te dou o café. Não, irmãos, eu estou brincando, mas é necessário essa troca entre a gente. Tem que ver essa troca entre o casal. Porque relacionamento não é só um relacionamento conjugal, o relacionamento íntimo. É um relacionamento que você entende a pessoa. Você sabe o dia que a Núbia não está bem, que ela precisa de uma atenção diferente de você. Você sabe o dia que o pastor, olha, hoje ele precisa que eu fale com ele mais brando. O relacionamento é você olhar para a pessoa e entender aquilo que ela está passando. Você sabe que hoje ela não está tendo um dia bom. Mas também você sabe aquele dia que hoje você chega lá e fala, oh, glória. Eu achei bonito que o pastor viajou esses dias e a Núbia postou esperando por ele. E tinha uma mesa de café pronta. Irmãos, que coisa linda. Isso é ter um relacionamento. No momento ali daquela mesa, eles trocaram. Ele falou as experiências que ele viveu, ela falou aquilo que ela viveu no período que ele estava longe. Houve uma troca nesse relacionamento. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Há uma troca. Você chega diante do Senhor e fala, Senhor, hoje está difícil, hoje está doendo, hoje eu não consigo, hoje não dá mais. Você vai falando ali, é uma intimidade tão profunda com o Pai, que você se sente, você convida Ele para sentar do seu lado na cama, e você começa a se derramar na presença dEle. E quando você vê, você está com a voz embargada, só tem as lágrimas rolando diante da presença do Senhor. E você fala para Ele, Senhor, eu quero estar aqui até que nada mais importe. Esse é o nível mais profundo que eu quero ter de intimidade com o Senhor. E é assim que tem que ser. E aí, eu trago o relacionamento dos filhos. O filho se relaciona com o pai da seguinte forma. O filho nasce, ele é embalado pela mãe, ele é alimentado pela mãe, mas ele vai criando um vínculo com o pai. E é interessante que algumas crianças, ela tende mais a ficar para o lado do pai do que para a mãe. A mãe ainda fala, poxa, eu te gerei, eu te sustentei, eu sofri a dor do parto, mas você só quer saber do seu pai. Mas não é isso que acontece. A criança está criando um relacionamento com o pai. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela se senta na mesa com o pai. E tem aquela troca. Ela se senta no colo do seu pai. Há uma outra troca. É o momento do pai ensinar, é o momento do pai falar. Na mesa o pai fala, vamos orar. O pai fala, olha, não é o momento do celular. Olha, e há aquela troca, aquele envolvimento. E no colo, a criança se sente protegida. A segurança da criança está no colo do pai. Irmãos, e o filho pode crescer, ter o tamanho que for.
No momento do perigo, ele se lembra do pai e da mãe. Você sabe por que eu estou falando isso? O meu filho caçula casou tem 2 meses. E ele fez uma ferida na perna, um machucado. E assim, quando eles casaram, quando eles estavam para casar, eles falavam assim para mim: depois que eu casar, nem quero mais saber de mãe e de pai. Sou casado. O Mateus mesmo fala para mim direto: agora eu sou casado. Tá bom. Aí o Tiago fez essa ferida, né? E isso não sarou. E aonde ele correu para pedir ajuda? Para o pai. O pai, olha só como está a minha perna, como está meu machucado. Aí eu ainda brinquei com ele, falei: mas você não casou? Não, mãe, mas o meu pai tem que ver isso aqui para mim. E ontem ele esteve em casa, agora a ferida está quase cicatrizada. Então, irmãos, pode passar o tempo que for, pode passar o momento que for, eles vão se lembrar daquilo. Eles vão se lembrar de nós, dos pais. E assim é Deus com a gente. O Senhor não nos esquece. O Senhor não nos abandona no meio das nossas lutas. Talvez a gente não entenda tudo aquilo que nós estamos passando, aquilo que você tanto almejou, aquilo que você tanto buscou. E você fala: Deus, estava tudo certinho. E de repente, deu aquela virada. Mas Núbia, o Pai não se esqueceu de você. Ele está no controle de todas as coisas, de todas as situações. Foi uma virada que você viveu na sua vida. E você vai entender o propósito do Pai. E essa é a segurança que nós temos. E Jó? Jó ouvia falar do Senhor. Mas como que Jó construiu um relacionamento com Deus? Jó conheceu a Deus em meio à sua dor. E quantos de nós não passamos pelo processo da dor? É uma enfermidade, é uma enfermidade, uma doença, é uma perda, é você se afastar das pessoas que te fazem bem, e de repente você falar: poxa, eu estava todos os dias com essa pessoa e de repente ela não está mais aqui. Não falo isso nem só pela pessoa não estar mais neste mundo, mas por mudanças, por situações. Só que Jó, em meio a toda a sua dor, ele entendeu que ele tinha um relacionamento com Deus. Jó não murmurou, Jó não reclamou, Jó sofreu coisas que... Imagine só, o Tiago estava sofrendo com uma feridinha. Imagine o corpo todo tomado por feridas. Porque a Bíblia relata que ele se coçava com cacos de telha. Imagine só a dor que Jó sentia por passar por este processo. Eu quero dizer para você nessa manhã: não se preocupe se você não sabe nadar no rio de Deus. Não se preocupe se você não sabe nadar, porque no rio de Deus ninguém morre afogado. Nós podemos mergulhar na presença do Senhor nessa manhã. Nas águas profundas, nós iremos experimentar o suprir de Deus, a cura do Senhor, a transformação, o renovo, a libertação, a presença do glorioso Pai sobre as nossas vidas. Nós iremos ser preenchidos da presença do Senhor quando nós mergulhamos no rio do Senhor, até que nada nos mais importe. E quando você estiver nas águas profundas, eu quero te dizer: não pense em voltar atrás. Quando você sair do raso e você começar a entrar naquele nível de profundidade, não olhe para trás. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fará novo na sua vida. Eis que tudo será diferente.
Eis que o Senhor tem uma promessa para cada um de nós. Só que, irmãos, é necessário nós renunciarmos o nosso eu, a nossa carne. É necessário nós renunciarmos os nossos medos. É necessário nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor. É necessário nós nos aprofundarmos em oração. É necessário nós aprofundarmos em jejum. Porque o crente tem que ter o jejum e a oração constante na sua vida. Se você não jejua, se você não ora, você permanece no raso. Você não entende, não consegue entender a profundidade do seu relacionamento com Deus. O jejum é algo que nos liberta, é algo que nos transforma. É algo que trata de dentro para fora. Porque você abre mão de algo, ou de um alimento, ou de um período, para você estar totalmente vazio das coisas do mundo e ser preenchido pela presença do Pai. Como é necessário que o crente tenha uma vida de oração, uma vida de jejum. Vocês sabem que a gente está orando aí, o grupo da igreja está orando pelo pequeno Gabriel, lá da irmã Patrícia. E hoje de manhã, antes de vir para a igreja, a pastora Carmélia me mandou uma mensagem. Que hoje é aniversário dela. E sabe, pastora Larissa, qual foi o presente dela? O Gabriel está mamando no peito dela. Se nos próximos dias ele continuar mamando, ele vai vir para casa. Irmãos, imagine só. Ela sofreu tanto. Que eram gêmeos, eram 2 bebezinhos. Infelizmente o Senhor recolheu e começou todo o processo com o Gabriel. E eu acredito que durante esse processo, ela mergulhou no mais profundo com o Senhor. Imagine só que alegria no dia de hoje para ela. O seu filho está mamando, ela está amamentando o seu filho pela primeira vez. E assim são tantos e tantos e tantos testemunhos na nossa vida. Nós passamos o processo pelo meu genro, que o médico desenganou tantas e tantas vezes, e o pastor Adar sempre falava, é um milagre, eu não vejo morte, eu vejo um milagre. E hoje o meu genro está aí para a honra e glória do Senhor, criando seus filhos, sem nenhuma sequela. O meu filho Pedro é um milagre constante na presença do Senhor. Tantas e tantas lutas que eu passei com o Pedro por enfermidades. E hoje eu me alegro de ver como ele é feliz nas pequenas coisas que ele conquista. Às vezes nós olhávamos para ele aqui na igreja e falava, nossa, ele é tímido, ele está na dele. Mas ele tem uma fé em Deus, irmãos, que vocês não têm noção. Às vezes ele chega em mim e fala assim, mãe, só vai acontecer se Deus permitir. Então, do modo dele, na timidez dele, ele tem um relacionamento dele com Deus. E o que acontece quando nós mergulhamos nessa presença? Quando você mergulha na presença do Senhor, as coisas na sua vida começam a ser supridas. Ezequiel mergulhou ali para ver, como disse o versículo, que todo o enxame, vou ler de novo. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Por onde quer que passe o rio do Senhor, haverá vida, haverá suprimentos. Irmãos, e quando eu falo em suprir, é o Senhor suprir todas as coisas na nossa vida. Seja do menor até o maior. Seja aquilo que para nós pode ser até insignificante, algumas situações, mas para você, pastora Darcy, é tão importante que Deus supra o pão nosso de cada dia sobre a sua mesa. Só que se você não tivesse um relacionamento fiel com Deus, como Deus poderia demonstrar essa fidelidade com você?
Se você permanecesse no raso, se você não desse mais um passo, você já teria desistido dessa casa, deste lugar. Você não estaria mais aqui, mas você continuou caminhando, você continuou se aprofundando, você continuou buscando um relacionamento com Deus. E hoje você começa a ver os frutos acontecendo sobre este lugar. Ainda que sejam muitas lutas, ainda que sejam muitas dificuldades, o Senhor está trazendo cada um a este lugar para compor este corpo naquilo que havia faltado. Quantas vezes foi orado para se ter um baterista, alguém que somente o irmão Leandro tocando violão, e ele falava, eu oro para a equipe de louvor da igreja. Eu oro para que os instrumentos que não tem quem toque sejam preenchidos. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que a gente mergulhasse na presença de Deus. Quantas quarta-feiras vinha só o Adércio e a gente orar? Nós poderíamos ter desistido. Nós poderíamos ter ficado no raso. Acredito eu que por muitas vezes o Adércio pensou em desistir. Por muitas vezes ele pensou, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é para ser assim? E vidas foram passando, foram passando. Chegou um tempo que os meus meninos estavam aqui tocando. De repente eles também saíram. E aí você começa a pensar, meu Deus, mas poxa, a igreja está precisando. E de repente, mas é que chegou o tempo deles mergulharem em outras águas. Mas ainda assim Deus não se esqueceu deste lugar. Ainda assim Deus não se esqueceu da sua casa. Ainda assim Deus tem cuidado deste lugar. Porque tem pessoas aqui dentro que têm um relacionamento sincero com Deus. E quando dobram os seus joelhos, elas dobram buscando com sinceridade. Pedindo que o Senhor trabalhe sobre este lugar. E esse é o nosso relacionamento com Deus. Aleluias. Estar no raso é viver uma vida religiosa, superficial e não gozar da presença de Deus por completo. Quando você está no raso, é só mais um culto. Eu vou lá hoje só para ver só para ver a roupa do pastor hoje. Vou falar, irmãos, ele tem uma camisa que quando ele põe, eu falo para a Núbia do céu, tira essa camisa do pastor. Ele me lembra demais o Silvio Santos, eu não sei. E quer ver? Pastor, perdão, mas o dia pior é da Santa Ceia. Eu falo pro Rodrigo, no dia da Santa Ceia, é o dia que ele fala, é com essa camisa que eu vou. Mas amém, é o jeito dele. Tô brincando, viu, pastor? Mas eu falo pra Núbia, não falo, Núbia? Meu Deus, dá outra camisa pro pastor. Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, perdão, pastor. Mas é verdade, sua camisa é só Jesus. Igreja, vamos comprar uma camisa pro pastor. Só para ele não usar aquela florida na Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Mas olha, eu perdi até o... Mas é interessante, irmãos, porque é uma observação. Claro, eu brinco com ele, eu tenho essa intimidade, essa liberdade de brincar com ele. Nós somos amigos de muito tempo, né? E eu já falei para ele no particular sobre essa camisa e tal. Mas é o que eu tô falando, viver no superficial é se eu viesse aqui só olhar a camisa dele. Mas não, eu venho aqui ver ele pregar, eu venho aqui ver ele missionária, e vaza, e pula, e às vezes a igreja está aqui, lá no morno, e ele está aqui, só falta ele dar cambalhota. Tem dia que ele prega com a escada, tem dia que ele quer subir no lustre, mas ele vai. Porque ele faz, por que ele faz isso? Porque ele quer viver um relacionamento sincero com a igreja, ele quer viver um relacionamento sincero com Deus, e ele está nos mostrando como é que você deve se relacionar com Deus. Vamos parar de ficar no raso e vamos buscar uma intimidade sincera com Deus. Aleluias. Viver só na superfície, você não vê o que tem de tão profundo na sua intimidade com Deus.
É viver uma vida de religiosidade. Ah, eu vou vir hoje porque senão o pastor vai falar, e aí, vaso, você não veio no culto de novo? Senão ele vai mandar uma mensagem, vou passar aí na sua casa para saber o que está acontecendo. Então é melhor eu ir na igreja, porque assim ele não vai, com o perdão da palavra, me encher. Mas você sabe por que o pastor te manda uma mensagem, ou porque ele fala que vai te fazer uma visita? Porque ele quer ter um relacionamento com você. Porque não existe a igreja sem a ovelha e sem o pastor. E não existe o pastor sem a ovelha. O dia que falta o levita, o pastor tem que subir aqui e cantar. Ele só não toca, irmãos. Mas se Deus preparasse para ele tocar, eu acredito que ele até tocaria. Porque ele precisa de você. E como que um pastor se relaciona com a sua ovelha? É ter intimidade com ela. É ligando, é visitando. Ô, ovelha, tá difícil, eu tô indo aí te buscar. Vou passar aí. No dia do culto das crianças mesmo, ele colocou uns 30 dentro do carro. Falei, Jesus, que a CET passe e nem veja esse carro. Porque senão, pastor, como é que ele ia se explicar com 30 crianças dentro do carro? E ele não olhou se era limpa, se era suja, se era bonita, se era gordo, magro. Ele falou, vamos aí, vamos aí. E aí ele me fez lembrar do irmão Salvador, que uma vez colocou, acho que foi quase 10 no carro, né, Rodrigo? A gente congregava numa igrejinha com o Adércio, e tinha um carro para levar todo mundo, pastora Larissa. Nesse dia o irmão Salvador falou assim, vamos entrando. Entrou eu, o Rodrigo, o Adércio, entrou a irmã Denise, entrou o Pedro, o Tiago, o Mateus. Quando chegou ali na Parapuã, ele falava assim, nossa, ainda tem mais gente para sair. E ia saindo, ia saindo, ia saindo. Mas por quê? Porque ele se relacionava com a gente. Ele queria que a gente estivesse ali para preencher a igreja. E quando falta um membro da igreja, a gente se sente, poxa, por que a Laura não veio hoje? Queria tanto ver aquele gordinho para apertar. Ai, por que a Mayara não veio hoje para ligar as luzes? Nossa, e a Nicole, só para ela olhar para mim e fazer assim. Você faz falta quando você não vem na igreja. Porque a gente não constrói um relacionamento. E aí pensamos, bom, se a gente não quer molhar os nossos pés, a gente costuma procurar o quê? Uma estratégia. E aí você pensa, eu vou atravessar o rio de barco. Mas o que o barco vai fazer? Vai fazer você não ter intimidade. Você não vai tocar naquelas águas. Você não vai sentir a água molhar os seus pés. Então, o barco está te impedindo de ter um relacionamento com Deus. E aí eu te pergunto nessa manhã, o que tem te impedido de se relacionar com Deus? Será tempo demais na internet? Será tempo demais com coisas desse mundo, coisas vazias, coisas momentâneas, coisas que trazem alegrias momentâneas? O barco até representa segurança, porque você está num barco, você pensa, não vou naufragar. E olha que a gente sabe que naufraga, porque o Titanic está onde? Os homens se acharam que, aqui ninguém me derruba, ninguém me tira, mas o barco vira. O barco traz segurança para a nossa vida natural, para o nosso corpo físico. Mas eu quero te dizer nessa manhã, cuidado com os barcos da vida. Cuidado com as más conversações. Cuidado com os pecados de estimações. Cuidado com aquele vídeo que você tem visto e falado, Deus, é só um vídeo. Cuidado com as amizades. Eu tenho uma sobrinha que às vezes ela vem aqui na igreja e eu tô com o Rodrigo, vai fazer 25 anos que eu tô com ele. E tem uns 15 anos que a gente tenta trazer as irmãs dele para a igreja.
né? O pai dele faleceu recentemente. E antes do meu sogro falecer, a gente sempre tentou trazer elas para a igreja. O Adércio conhece as meninas, né? E a minha cunhada, quando ela está no abismo, ela corre para Jesus, né? Aí ela vai para a igreja, ora, fica fervorosa, faz jejum. Quando passou aquele abismo, ela se esquece. Né? E chegou um período até que o Rodrigo falou, eu cansei, eu já falei tanto de Jesus, e esse povo não se conserta, não busca, não vai. Né? E eu falei para ele, não, a gente tem que insistir. E aí quando foi esses dias, a minha sobrinha, ela tem 14 anos, ela veio falar a minha cunhada veio falar para mim orar por ela. E eu perguntei, mas por quê? Ela falou assim, porque ela conheceu uma menina que é do espiritismo, e a menina quer levar ela para tomar um passe. Aí eu falei, Carol, você tem que levar ela para a igreja, porque ela precisa ter. E aí, para piorar um pouco mais, ela falou assim para mim, e ela ainda quer jogar sal grosso na porta de casa. Eu falei, não, tá tudo errado isso daí. Né? Eu falei para ela, não, tá tudo errado. E aí, pastora Larissa, eu comecei a perceber que ela gosta muito de ficar em casa. É a Ana Clara, que vocês vêem sempre aqui. Só que quando a gente fala da igreja, ela vai embora. Ela fica a semana inteira. O dia que eu falo, olha, domingo você vai no culto, ela fala, eu vou. Ela não acorda e quando a gente chega do culto, ela já foi embora. E aí? É um barco na vida dela essa amizade. É um barco. Por isso, quando os nossos pais falam cuidado com os amigos, cuidado com as pessoas à sua volta, é um cuidado que você tem que ter de forma especial. Porque você não sabe a intenção que essas pessoas têm de te afastar da presença de Deus. E você deixar o seu relacionamento com Deus no raso, na superfície. E os barcos representam aquilo que nos impede de mergulharmos na presença do Senhor. O barco nos impede de irmos num nível mais profundo. O barco nos impede de orarmos. Porque você está ali no superficial, Senhor, me abençoa, me guarda, e acabou. E às vezes você pensa, Senhor, mas eu vou orar de novo por essa situação. Mas, irmãos, é aquela sua oração pequenininha que Deus responde. É aquela oração que você faz pelo seu filho quando ele sai para a escola, que Deus te guarda. É aquela oração que você fala, Senhor, guarda ali o meu esposo, no ir e no vir, nos proteja. Todas as vezes que eu venho para a igreja, quando a gente entra no carro, eu falo para o Senhor, Senhor, nos guarda, nos leva e nos traga em segurança. Até o dia que o carro quebrou, irmãos, ninguém bateu na gente, não aconteceu nada de grave com a gente, ali naquela Raimundo. E é uma avenida que é cheia de acidentes. E o Rodrigo precisou voltar, vir de ré no carro. E naquele momento nenhum carro atravessou, nenhum carro impediu. Até que ele colocou o carro em segurança para a gente ser guinchado. Mas por quê? Porque nós estamos mergulhando no profundo de Deus. Quando nós estamos no raso, irmãos, quando acontece o acidente, o primeiro que se machuca é você. Porque você não está guardado, você não está protegido pela presença de Deus. O raso traz feridas profundas dentro de nós. E eu te pergunto nessa manhã, o que tem te impedido de mergulhar no mais profundo com Deus? O que tem impedido você de orar, de buscar, de jejuar, de falar face a face com o Senhor? O Senhor é aquele que conhece as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos temores. E eu quero dizer para você nessa manhã, não se acomodar com as águas nos pés. Não se acomode com as águas nos joelhos. Não se acomode com as águas na cintura. Mas mergulhe profundamente na presença do Senhor. Busque mergulhar profundamente na presença do Senhor.
Saia do raso e vai para as águas profundas nessa manhã, até que nada mais venha importar na sua vida. Vá para as águas profundas, porque quando você estiver na profundidade certa, o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida. Para de dar limitações àquilo que Deus tem para você. É hora de você se posicionar diante do Senhor e buscar a profundidade de um relacionamento de intimidade com Ele. Até que nada mais importe. O Senhor quer um nível de mais profundidade com as nossas vidas. O pastor tinha falado sobre a cisterna, que é o 7º ponto do livro. E muitas vezes nós queremos estar ali, fazendo cisternas. Não, irmãos, a nossa oração tem que ser feita todos os dias. Porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. A palavra não é guardada, ela é renovada. E no manancial, o manancial corre águas limpas, águas tranquilas, águas que trazem vidas. Existe um louvor que fala que ao cheiro das águas. E é assim o manancial de Deus. É assim, Núbio, o manancial de Deus para as nossas vidas. O Senhor nos quer num nível mais profundo. O Senhor nos quer num relacionamento mais sincero com Ele. Irmãos, é necessário você se relacionar com as pessoas da sua igreja. Porque muitas vezes a pessoa precisa de um abraço, precisa de um bom dia diferente. Se vocês já tiveram a oportunidade de falar com a Laura, ela é super carinhosa no WhatsApp, irmãos. Às vezes você está lá e de repente chega um oiê, uma paz do Senhor da pastora Núbia. Irmãos, isso é relacionamento. Isso é profundidade com Deus. Nós não podemos estar aqui no superficial. Você vem aqui para você ter uma intimidade profunda com Ele. A gente não vem aqui só para ver eles louvarem, para falar se o louvor está bom, se o louvor está ruim. Não, o louvor começa a tratar os nossos corações para que entre a palavra. O louvor nos leva a um nível mais profundo de intimidade. E nós estamos só no raso. Nós estamos com medo só de molhar os nossos pés. E como você vai viver o diferencial de Deus se você continuar nesse raso? Vamos mergulhar no profundo de Deus nessa manhã. Pare de ficar no raso, irmãos. Hoje eu estou sentindo falta da mãe da Laura. Já são 2 domingos que ela não vem. Laura, a sua mãe me cativou de um jeito. Você não sabe o tamanho do amor que eu tenho pela sua mãe. Já faz 2 domingos que eu sinto falta dela aqui na igreja. Irmãos, porque o sorriso, a alegria dela te contagia. A cisterna. Na cisterna a água fica parada. Você não sente aquela água viva, limpa, correndo, aquela água fresca. Quando Deus falou com Moisés sobre o maná que ele daria todos os dias, Moisés alertou o povo que todos os dias teria um maná fresco. Mas algumas pessoas buscaram guardar. E o que aconteceu? No outro dia, aquele maná estava com bichos, com larvas. E assim acontece nas nossas vidas. Se nós deixamos de buscar a profundidade da presença de Deus, nós ficamos fracos, nós ficamos doentes, nós desistimos. Eu gostaria de chamar a pastora Larissa, o Abner, o Leandro, a equipe de louvor, porque eu quero te convidar a entrar no nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Que o Senhor possa nos levar além nessa manhã. E que nós possamos mergulhar até que nada mais importe. Porque é isso que o Senhor tem preparado para cada um de nós.
Sou Igreja de Deus.